Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, vamos consagrar ao Senhor essa quarta-feira, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Tem um segredo de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. Tem um segredo lindo do Senhor para você nesse dia de hoje, amém? Palavra de Deus para o nosso coração está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, dos versos 1 até os versos de número 7. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou o profeta Eliseu e dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu lhes disse: Que eu posso te fazer? E diz-me o que tem em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que já estiverem cheias. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e lhes trazia as vasilhas, e elas as enchias. E sucedeu que, cheias que foram todas as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhes disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos viva do resto. Tem segredo de Deus para o seu coração dentro dessa palavra. Amém? Quando a mulher fala, meu marido, teu servo, né? A mulher está dizendo, a mulher que falava com Eliseu havia perdido seu marido, que era um servo fiel do profeta, né? Era filho dos profetas, quer dizer que ele estava na escola de profeta, ele era fiel ali ao profeta Eliseu. E a ela só sobrou dívidas e dificuldades, a ponto de os credores ameaçarem levar seus 2 filhos para serem vendidos como escravo, o que era permitido pela lei naquela época. Naquele tempo podia vender, né? Se você estava devendo algo e não pagava, então podia entrar na sua casa, pegar os seus filhos e vender como escravo. Então aquilo era permitido. O caráter honrado de Eliseu era mais uma vez ao amparo aquela que estava sob a sua responsabilidade, porque a responsabilidade das viúvas e dos órfãos é da igreja. A igreja é responsável pelas viúvas e pelos órfãos. E naquela época o profeta, ele sabia muito bem, né? Aquela mulher viúva, 2 órfãos, eles tinham que pagar a dívida dela. Ele tinha que fazer alguma coisa. E o que eles fazem, né? Ele conta o segredo de Deus. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco, né? Nesse dia de hoje. Ali o profeta, né? Isso mostra que o verdadeiro homem de Deus vive de modo equilibrado. Ele tem fé para agir com disciplina, mas também é generoso em compaixão para com as pessoas. Naquele momento que a mulher leva a situação, ela leva uma situação de confronto para o profeta. Sou viúva, tenho 2 filhos que são órfãos de pai e meu marido era temente. Porém, ele morreu e deixou só dívida para mim. E o que o Senhor pode fazer por mim? Ela foi atrás de uma solução. Ela foi ali para receber uma solução do profeta. O que o profeta fala para ela? O que tu tens em casa? Por isso, por pior que esteja
a sua vida, ainda assim há algo significante aos olhos de Deus para ser oferecido a ele. Para aquela viúva era a botija de azeite. Aquele era o seu único bem e o seu sustento para alguns dias. Ao crer na palavra do profeta, ela se preparou para receber o milagre. A viúva obedeceu, tomando emprestado vazia. O milagre viria em forma de provisão, seria proporcional à fé dela para conseguir os recipientes. Aqueles que estão como essa viúva, preste a perder o que tem de mais valioso, deve-se apresentar a fé e aclamar o Altíssimo. Ela não abandonou a sua fé quanto à palavra do profeta e também não quis abandonar os seus filhos quanto às ameaças que estavam vindo sobre ela. E diante daquela necessidade, ela não rejeitou a ajuda mais que absurda que o profeta ofereceu para ela, então ela pediu socorro. Isso é a parte introdutória que a palavra fala a respeito desta mulher. Mas eu quero trazer a revelação do segredo de Deus para você. Primeira coisa aqui que essa mulher ela fez foi reivindicar o direito dela de viúva. Como que você quer que Deus mude a sua situação se você não sabe quem é você? Você precisa saber quem é você e quais os direitos que você tem no reino de Deus. E aí você parte para cima. Outro ponto que eu quero que você analise aqui é levar o seu problema à pessoa certa. Por que muitas pessoas ela não tem sido abençoada por Deus nesses dias? Porque ela leva o seu problema para todos, menos para aquele que pode resolver, que no caso aqui é Deus. A mulher sabia que ela tinha direitos pelo fato dela ser uma mulher viúva. E o que ela faz? Ela vai em direção ao profeta Eliseu e ela fala: meu marido, teu servo, homem temente a Deus, morreu. Só me deixou dívidas. E agora querem levar cativo os meus 2 filhos. Ela levou o problema dela, levando o problema dela para a pessoa certa e reconhecendo o direito que ela tinha sob aquela situação. E ali o profeta Eliseu fala para ela, né? O que você tem em casa que seja significante ao ponto de eu te ajudar? E aí o Senhor pergunta para você, o que você tem em casa, essa casa aqui, que Deus possa agir? Você tem fé? Então Deus quer agir mediante a sua fé. Aí ela fala, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Ele fala, pronto, nós vamos começar por aí, pela botija de azeite. Aí o profeta, ele dá a ordem para a mulher, vá, preste atenção que Deus está falando com você, vá a seus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Pediu? Pediu. E entra na tua casa e fecha a porta. O que Deus está dizendo? Você pode até necessitar do seu vizinho, mas ele não pode estar dentro da sua casa vendo o que Deus está fazendo em seu favor. Você pode até depender dos seus vizinhos, mas você não pode abrir as portas da sua casa para que os seus vizinhos vejam a manifestação da glória de Deus na sua casa. Deus, ele dá uma instrução para a mulher dentro dessa palavra que fala a respeito da política da boa vizinhança, que é o depender da vizinhança. O milagre daquela mulher dependeu da política da boa vizinhança que ela tinha para com seus vizinhos. Porém, Deus não deu ordem a ela para abrir as portas para que o vizinho entrasse na casa dela. Você pode até depender. Você não deve estar com essas portas escancaradas. Entenda o que o Senhor está dizendo para você. Você pode até ter problemas, mas você não pode levar o seu problema para o seu vizinho.
Você tem que aprender a levar o seu problema para quem vai te ajudar de verdade, quem vai resolver o seu problema. Ela levou o problema dela para o homem de Deus. Aprenda a levar os seus problemas para homens de Deus e mulheres de Deus. Pare de estar falando da sua vida para todo mundo. Pare de escancarar a sua vida para todo mundo. Se você não quer receber retaliação, se você não tem costas largas, se você não sabe se defender, se você não sabe quem é você, não sabe o seu lugar, pare de levar os seus problemas para qualquer pessoa. Você pode até depender dessas pessoas, mas isso não quer dizer que você tem que contar da sua vida para ela. Deus, ele usa o profeta Eliseu para falar com aquela mulher e ele diz o seguinte: fala para ela ir até os vizinhos pedir vasilhas emprestadas. Você pode ir até o seu vizinho e você pode pedir algo emprestado para ele. Mas não é porque você precisa que você tem que dizer tudo o que você vai fazer. E aí entra na tua casa e fecha a sua porta. O que Deus está falando para você nesse dia de hoje? Nem tudo o que acontece dentro da sua casa você deve estar abrindo as suas portas para todo mundo ver. Por quê, pastora? Porque nem todos te olham e quer o seu bem. Ah, você acredita em espírito de inveja? Inveja é a pior macumba que existe sobre a terra. Ah, mas a Bíblia diz que sobre Jacó não vem encantamento. Sim, se Jacó souber que ele é Israel. Se Jacó souber que ele é Israel, sobre Jacó não vem encantamento. Mas se Jacó ainda for Jacó, se Jacó não souber quem ele é de verdade, Jacó fica encantado. Sobre Jacó vem encantamento, sim. Por quê, pastora? Porque Jacó, ele ficou anos e anos da sua vida enriquecendo Labão. Ainda era Jacó, ainda não tinha sido transformado em Israel. E a questão é, quando essa mulher ela vai até o profeta Eliseu, ela sabe que ela era Israel. Ela não era mais Jacó. Tu sabes que o meu marido, teu servo, morreu, ele é um homem temente a Deus e deixou só dívidas, e agora os credores querem levar meus filhos. E tu tem que dar um jeito na minha situação. Por quê? Porque ela sabia que ela era Israel. Ela sabia que ela tinha direito. Ela sabia pedir. A questão é, você sabe pedir as coisas a Deus? Você sabe quem é você? Você sabe qual é o seu lugar? Você sabe se defender diante de uma calúnia? Você sabe se defender quando a inveja estiver batendo na sua porta? Você sabe se defender contra as macumbas que o diabo está usando pessoas com orações contrárias contra você? Ou você entra na vibe de Satanás? Se você não sabe se defender, fecha a porta da sua casa. Se você não sabe se defender contra as retaliações do inferno, fecha a porta da sua vida. Se você não sabe, se você ainda não tem costas largas o suficiente para lidar com essas coisas, fecha a porta da sua casa. Porque o milagre de Deus na sua vida é com portas fechadas. Para você, só funciona de portas fechadas. Enquanto você tiver com a sua língua batendo, contando da sua vida para todo mundo, não tem como azeite multiplicar. Agora, no dia que você aprender, entrar na tua casa, fechar a tua porta e em secreto falar com teu Deus, o milagre, o azeite de Deus não vai faltar. Por que tem muita coisa dando errado na sua vida? Já parou para pensar? Porque você vai pedir a vasilha e conta toda a sua vida. Porque você vai pedir a vasilha aos seus vizinhos e você confunde vizinho com profeta. Não confunda vizinho com profeta. Vizinho serve para servir e você serve para servi-lo. Porém, vizinho não é profeta. Tome bastante cuidado com quem você está abrindo as portas da sua casa para colocar dentro da sua casa. As vasilhas dos vizinhos podem até entrar, mas nem sempre os vizinhos podem entrar. Tome bastante cuidado. Eu sinto um alerta de Deus sendo pairado sobre a sua vida nessa quarta-feira. Tem alguém aqui que está sendo vítima de inveja? Tem alguém aqui que está sendo vítima, sabe, de crise de identidade? A viúva sabia que ela era viúva e sabia o direito que ela tinha. Você sabe quem é você? Você sabe os direitos que você tem? Você sabe a quem que você tem que recorrer quando você precisa?
Será que você está recorrendo à pessoa certa? Será que você está falando com a pessoa certa? Será que você está fazendo as coisas conforme o Senhor mandou? Mas, pastora, eu fiz e o azeite não aumentou. Você fechou a porta? Ou você está aí postando no seu status o que está acontecendo lá na multiplicação do azeite? Se você ainda não sabe agir como Israel, não exponha a sua vida. Se você sabe agir como Israel, amém. Amém. Faça como a outra viúva. Vá na multidão e mostra. Agora, se você ainda não sabe agir como Israel, entra na tua casa, fecha a porta. Entra, pois, e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre aquelas vasilhas. E põe a parte quando estiverem cheias. Sabe o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje? Prepare o teu celeiro, porque a bênção de Deus está chegando sobre você. Tem um segredo de Deus sendo liberado para você nesse dia de hoje. O segredo é: você precisa saber quem é você. Você precisa recorrer às pessoas certas. Você precisa ter a política da boa vizinhança. Não é para você ficar de mal de ninguém. Não é para você também sair difamando ninguém. Política da boa vizinhança é você tratar muito bem os seus vizinhos. Você não precisa estar dentro da casa dele. Você não precisa estar fazendo piseiro. Isso chama-se política da boa vizinhança. Você não precisa, você pode tratar o seu vizinho muito bem, você pode ocupar o seu vizinho pode lhe ocupar, você pode servir e ser servido. Mas você não pode estar dentro da casa dele. Nem ele pode estar dentro da sua casa. Você está aqui para servir. Esse é um segredo de Deus para a sua vida. E quando tiver maná, milagre na sua casa, fecha a porta. Porque nem todo vizinho está preparado para ver você prosperar. Nem todo vizinho está preparado para ver você crescer na vida. Nem todo vizinho está preparado. Talvez essa vasilha que você pediu emprestar do vizinho, ela estava jogada no quintal do vizinho. Não tinha utilidade nenhuma para ele. Aí você escancara a porta da tua casa, esse vizinho entra, aí vê aquela vasilha sendo utilizada para algo maravilhoso. O que ele vai fazer? Ele vai crescer o olho naquilo que é teu. Então, bastante cuidado. Se você ainda não sabe se defender, tome bastante cuidado. Tome bastante cuidado. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer o teu azeite transbordar nesse dia de hoje. Mas para o azeite transbordar, você precisa refrear a sua língua. Você precisa reter a sua língua. Mantenha paz com todos e o amor, sem o qual ninguém verás a Deus. Você tem que dar paz e manter a paz. E você tem que amar, independente do que esteja acontecendo. Você não precisa abrir as suas portas para fazer piseiro na sua casa, e nem você precisa estar na casa dos outros. Nem você. Por quê, pastora? Porque Deus quer fazer o milagre acontecer, sabe aonde? Dentro da sua casa. É dentro da sua casa que Deus vai fazer o milagre acontecer. Entra e fecha a tua porta e deixa o milagre de Deus acontecer na sua vida. Deixa o milagre de Deus acontecer na sua vida. E partiu a mulher e foi. E entrou dentro de casa e fechou a porta sobre ela e os filhos. E mandou trazer vasilha. E desce-lhe azeite, e enche vasilha, e bota azeite, e enche vasilha, e bota azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto você tem política de boa vizinhança, tem presença de Deus. Enquanto você está obedecendo a Deus, tem presença de Deus. Enquanto você fecha a porta, tem presença de Deus. Enquanto você está exercendo a fé, tem presença de Deus. E tem manifestação da glória de Deus. Você ouviu o segredo de Deus para você nesse dia de hoje? Pois bem, guarde para você e não conte para mais ninguém. Porque esse é um segredo dos céus para a sua vida, para te fazer prosperar. Um segredo de Deus para você mudar. Tua vida nunca mais será a mesma. Essa quarta-feira, querido, é uma quarta-feira abençoada, Deus, para a sua vida, em que o Senhor dos Exércitos separou você e disse: vem cá, eu quero te ensinar um segredo. E esse segredo vai te fazer prosperar. Você pode amar todos. Você não precisa estar com todos da sua casa. Aprenda a fazer separação. Aprenda. Isso não é exclusão de pessoas. Isso é sabedoria. Amém?
Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia de hoje, querido. Amém, queridos? Deus abençoe. Tome coragem e feche a porta. Toma coragem e feche a porta. Em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia de hoje. Em nome de Jesus. Ó Deus soberano, Pai de amor, de graça e de misericórdia, quero consagrar ao Senhor essa quarta-feira abençoada, cheia da glória, da graça e da unção do Senhor. Quero abençoar essas vidas, Senhor. Repreender todo espírito de inveja, retaliação, essa pessoa que foi vítima da inveja, que está sendo vítima da inveja. A inveja está vindo da família dela, Senhor, pessoas da própria família. Entra na casa dela, vê algo, Senhor, e já cresce o olho. Eu quero repreender esse espírito imundo da inveja que se levantou e tem se levantado contra a tua vida, contra a tua prosperidade, cai por terra em nome de Jesus. Meu Deus, toma essas vidas nas suas mãos, que traga paz, graça, poder e unção, em nome de Jesus, amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Guarde esse segredo no teu coração, amém? Seja sábio e desfrute do melhor de Deus para a tua vida, querido. Shalom.